Você já percebeu como a gente foi condicionado a acreditar que dinheiro é uma espécie de medalha pelo sofrimento físico? Desde pequeno você ouve que precisa lutar, batalhar, aceitar qualquer coisa. Porque de alguma forma quase mágica, o universo recompensa quem se desgasta de trabalhar. E no entanto, se você olhar com um mínimo de honestidade ao redor, vai notar um fato incômodo. As pessoas que mais se exaurem na força física quase nunca são as mais ricas. Pense nos trabalhadores de obra, nas pessoas da limpeza, em quem pega 3 conduções por dia, acorda antes do sol nascer e volta para casa quando já está escuro. Se a equação fosse mais esforço físico igual a mais dinheiro, essas pessoas seriam milionárias, não é? Mas não são. Elas estão frequentemente entre as que mais sofrem com contas atrasadas. Cansaço crônico. Sensação de injustiça. Então, veja bem. Alguma coisa nessa história não fecha. A coisa é que essa crença do trabalho duro funciona muito bem para manter você preso num certo tipo de jogo. Um jogo onde você oferece seu corpo, seu tempo, sua energia. E em troca recebe o mínimo necessário para continuar voltando no dia seguinte. Esse é o jogo da matéria densa. Tudo é pesado. Tudo é na base da força. Tudo depende de empurrar a pedra montanha acima, todos os dias. E quando alguém tenta te mostrar que existem outras formas de operar, menos visíveis, mais sutis, mais ligadas à consciência do que ao músculo, você foi treinado a rir, a desconfiar, a chamar de fantasia. Mas observe, se você realmente acreditasse que só esforço resolve, você estaria em paz. Você trabalharia muito, dormiria exausto, e teria a certeza de que mais cedo ou mais tarde o dinheiro viria proporcionalmente. Só que não é isso que acontece. Você trabalha, se desgasta, se culpa quando descansa, mas lá no fundo carrega um medo constante. E se tudo isso não for suficiente? Se medo não é defeito seu, ele é o sintoma de um sistema interno percebendo que a equação está errada. Considere a possibilidade de que a abundância não seja uma medalha que você ganha por sofrer numa guerra, mas sim o resultado natural de saber dançar com a vida. Quando você para de pisar nos pés do seu parceiro, o universo, a dança flui. E o que você precisa chega até você com a mesma facilidade que a água encontra o vale. Não um alinhamento moral. Ser bonzinho, correto, produtivo. Mas um alinhamento vibracional entre o que você é, o que você sente e o que você projeta como futuro possível. Nesse ponto, muitas pessoas torcem o nariz. Porque tudo que não pode ser pesado, medido e colocado em contas muito bem organizadas parece suspeito. Só que, se você olhar mais de perto, essa realidade sólida não é nada sólida. É vibração. É dança. É espaço vazio cheio de energia. Muito diferente dos tijolos rígidos que nos ensinaram a acreditar. Agora, imagine por um momento que exista uma parte de você que não está confinada ao corpo que você vê no espelho. Uma espécie de você deslocado no tempo, que já caminhou alguns passos à frente na linha da sua própria vida. Essa é a ideia do que algumas tradições chamam de duplo quântico. E aqui, por um instante, trate isso como linguagem simbólica. Uma forma de falar de algo que, no fim, é experiência. A sensação de que existe uma inteligência maior organizando caminhos, que a sua mente racional não conseguiria planejar. O curioso sobre essa visão é que ela inverte completamente a posição em que você se coloca no jogo da vida financeira. Em vez de ser um trabalhador solitário lutando contra um mundo hostil, você passa a considerar a hipótese de ter um parceiro invisível, completamente comprometido com o seu caminho.
operando em dimensões onde o tempo não é tão rígido quanto no relógio que você carrega no pulso. Pense nisso como se a sua vida não fosse uma linha reta, mas um feixe de possibilidades. Vários caminhos que podem se atualizar a partir do que você faz, do que você sente e, sobretudo, do que você envia como pedido todas as noites. É aí que entra o detalhe que quase ninguém te contou. A brecha está justamente no sono. A sociedade te ensinou que dormir é apenas desligar, descansar o corpo, dar um tempo para o cérebro se recuperar e pronto. Te ensinaram a tratar o sono como um intervalo chato entre um dia produtivo e outro. Mas e se, na verdade, esse for o momento mais valioso do seu dia, em termos de criação de realidade? Durante a vigília você está ocupado demais. Contas, mensagens, obrigações, preocupações, ruído constante. Sua consciência ativa está como um radialista falando sem parar, comentando, julgando, comparando. No sono, esse radialista reduz o volume. E o que emerge é um outro tipo de comunicação. Mais silenciosa, menos verbal, mais próxima de imagens, emoções, sensações. É nesse estado que a sua consciência não local, aquilo que estamos chamando aqui de duplo quântico, se torna especialmente acessível. Agora, repare numa ironia. Justamente esse período em que você teria uma brecha para conversar com essa parte avançada de si mesmo, é tratado com o maior descuido. Você vai para a cama com a mente entupida de ruídos do mundo, absorvendo problemas distantes, comparando a própria vida com as fantasias de sucesso que a sociedade vende. E deita repetindo mentalmente: não vai dar. Eu estou sufocado. Não sei como vou pagar isso. Tudo parece dar errado para mim. Como se esses pensamentos fossem inofensivos. Como se fossem apenas nuvens passando no céu. Só que não são só nuvens. Eles são instruções. O que você pensa, e principalmente o que você sente, nos minutos antes de adormecer, funciona como a última nota de uma melodia, que fica ecoando no salão vazio. Se a última nota que você toca é de medo, culpa, dissonância, é essa vibração que vai regerar, na mesma tonalidade que você estabeleceu. Não por maldade, mas por coerência. A vida responde àquilo que você emite, não àquilo que você diz que gostaria de ter. Perceba o paradoxo. Você passa o dia inteiro dizendo que quer prosperidade, oportunidade, alívio financeiro. Mas à noite, quando o canal está mais aberto, você envia exatamente o contrário. Imagens mentais de fracasso, falência, humilhação, conta atrasada, medo do futuro. E então, acorda alguns dias depois diante de situações que parecem confirmar esse roteiro. Um imprevisto, um gasto extra, uma oportunidade que some, um dinheiro que demora a aparecer. E chama isso de azar. Quando, na verdade, é apenas o rio seguindo o leito que ele mesmo cavou. A água corre por ali, não porque é obrigada, mas porque é o caminho de menor resistência que você estabeleceu através do hábito. Pós-dia. Você pode enxergar o duplo quântico como uma metáfora sofisticada para algo muito simples. A vida responde ao seu estado habitual de consciência, não à sua lista racional de desejos. E o estado habitual de consciência não é medido pelo que você posta, repete como mantra, ou afirma de boca para fora, mas por aquilo que transborda quando você está cansado, sem máscaras,
prestes a se entregar ao sono. É por isso que tantas técnicas falham. Elas ignoram esse portal silencioso. Esses minutos finais em que você, sem perceber, entrega o roteiro da próxima temporada da sua vida. Então veja, a questão não é acreditar cegamente em uma teoria qualquer, mas observar com honestidade o que acontece quando você muda a qualidade do que envia à noite. Algumas pessoas fazem isso por intuição. Agradecem antes de dormir. Visualizam soluções em vez de desastres. Se permitem sentir por alguns instantes a paz de que as coisas podem se reorganizar, de um modo que elas não controlam, mas com o qual podem cooperar. E essas pessoas, curiosamente, começam a notar pequenas coincidências, oportunidades improváveis, encontros que mudam cenários inteiros. O duplo quântico, visto assim, deixa de ser um personagem místico e passa a ser uma forma de você se relacionar com o próprio futuro, como algo plástico, vivo, responsivo. Não é uma entidade fora de você. É a própria vida se movendo a partir daquilo que você oferece como semente vibracional. Trabalho duro nesse contexto não desaparece, mas muda de natureza. Sai do sofrer mais horas e entra no campo da disciplina interna. E tudo começa por uma pergunta desconfortável. O que exatamente você anda entregando para o seu duplo trabalhar, enquanto você dorme? Porque goste ou não, toda noite existe uma encomenda sendo feita. É aqui que entra algo muito simples, quase ingênuo, mas profundamente transformador. Um pequeno ritual de 5 minutos antes de dormir. 5 minutos em que você suspende a compulsão de revisitar problemas. E, em vez disso, conversa conscientemente com esse aspecto avançado de si mesmo. Não é um ritual complicado. Não exige velas especiais. Não exige posturas estranhas. Exige apenas presença. Você pode, por exemplo, deitar, fechar os olhos e revisar o dia com outro olhar. O que hoje eu não quero mais repetir? Aquele conflito, aquela decisão ruim, aquela sensação de fracasso. Você olha para isso como quem olha para um papel sobre a mesa e decide: isso não me serve mais. E então, em vez de se afundar na história, você entrega um comando ao duplo. Apaga essas linhas. Encontra a melhor solução possível para essa situação. É como deixar um pote de água lamacenta descansar. A lama, toda aquela turbulência antiga, ainda existe. Mas ela assenta no fundo. E quando ela assenta, a água volta meio transparente, capaz de refletir o céu e as árvores sem distorção. Você não precisou lutar contra a Tami, nem expulsá-la. Você apenas parou de agitá-la. Agora presta uma atenção numa sutileza. O duplo não fala português, inglês, nem qualquer língua humana. Ele não responde à frase bonita. Responde ao estado emocional por trás da frase. É por isso que repetir mecanicamente, eu sou rico, eu sou próspero, enquanto por dentro você está tomado de medo e descrença, não funciona. Há uma contradição entre superfície e fundo. Na superfície, palavras positivas. No fundo, um sentimento de fraude. De não é verdade. De eu estou me enganando. O duplo lê o fundo. Então, o que seria falar na linguagem do duplo? Seria, antes de qualquer palavra, chamar para o corpo a sensação do que você quer viver.
Não é imaginar pilhas de papel pintado ou dígitos numa tela fria. Isso são apenas símbolos. É sentir no corpo a sensação de não estar mais prendendo a respiração. A sensação de que o fluxo de ar e de vida entra e sai sem obstruções. E é aqui que entra um elemento chave da sua vida financeira: a capacidade de deixar de alimentar certos desdobramentos do futuro. A maior parte das pessoas anda pela vida carregando nos ombros linhas temporais que poderiam ter sido apagadas faz tempo. Elas continuam se definindo pelo pior dia, pela falha mais vergonhosa, pelo momento em que tudo deu errado. E toda noite, antes de dormir, assistindo novamente a esse episódio interno, como se fosse o único capítulo da série disponível. Só que o futuro não está congelado. Existem inúmeras possibilidades em suspensão, esperando qual você vai alimentar com a sua atenção e com a sua emoção. Tensão é a moeda com que você compra a realidade. O que você revisita, você rega. O que você rega, cresce. E então a mente racional entra e diz: mas como exatamente isso vai resolver minhas dívidas? Eu preciso saber o passo a passo. De onde o dinheiro vai vir? E é aqui que ela se torna um obstáculo. Porque essa exigência de controle sobre o como é a forma mais sofisticada de desconfiança. Soltar o controle não é abandonar responsabilidades. É abandonar a fantasia de que, a partir de uma mente limitada pelo medo, você sabe exatamente qual é o melhor trajeto até a abundância. Pense na metáfora de um navegador encomendando o vento para suas velas. Você ajusta o barco, pede o vento, mas quando a brisa começa a soprar, você se assusta e baixa as velas. E assim, fica estagnado no meio do oceano. Quando você começa a cooperar dessa forma, algo muda na sua vibração. O corpo relaxa um pouco. A respiração aprofunda. O olhar sobre o dinheiro deixa de ser o de um inimigo e passa a ser o de um fluxo com o qual você pode dançar. E algo muito interessante acontece com o seu próprio corpo. Porque o corpo não é só uma máquina de carregar a cabeça para lá e para cá. Ele é, em grande parte, água. E a água é um condutor de informação extraordinário. Quando você está tenso, preocupado, obcecado por dinheiro, essa água interna se comporta como água parada. Pesada. Contraída. Observe uma pessoa obcecada por dinheiro. Ela está sempre falando disso, pensando nisso, reclamando disso. E, ao mesmo tempo, sentindo falta, medo, urgência. Por fora parece dedicação. Por dentro é um estado de contração constante. Ombros duros. Mandíbula travada. Respiração curta. Essa tensão não é um simples detalhe físico. O acha que ela é uma frequência. O paradoxo aqui é brutal. Quanto mais você se agarra à ideia de dinheiro como se fosse oxigênio, mais você cria um campo interno de sufocamento. É como tentar segurar água com a mão fechada. Quando você aperta, ela escapa pelos dedos. Quando você abre, ela repousa, se acomoda, flui. E é aqui que muita gente se revolta. Como eu vou ficar em paz se as contas estão atrasadas? A resposta é desconfortável. Se você só permite paz depois que tudo se resolve, você nunca vai sair do ciclo de escassez.
Porque é justamente a frequência de guerra interna que continua encomendando realidades de conflito. Isso não significa negar os problemas. Significa mudar a forma de se aproximar deles. Em vez de "eu estou condenado", você começa a vibrar algo como: "Eu não sei como, mas existe um caminho. E eu estou disposto a enxergar." Agora vamos para um ponto delicado. O fenômeno de pensamentos insistentes que parecem tomar conta da mente. Pense naquele pensamento insistente: "Eu nunca vou ter dinheiro. Não adianta tentar. As coisas boas são para os outros, não para mim." Ele aparece. Você sente um aperto no peito. Ele puxa uma lembrança ruim. Essa lembrança traz mais emoção densa. E de repente você está numa espiral. Quem está controlando quem nesse momento? Esses pensamentos se comportam quase como pequenas entidades que querem sobreviver. Quando você os alimenta com emoção, medo, raiva, tristeza, eles ganham força. E o que muita gente faz diante disso? Luta. Tenta expulsar a força. Discute. Grita internamente. Para de pensar nisso, eu tenho que pensar positivo. E quanto mais luta, mais forte fica. É como tentar sair de um lamaçal se debatendo. Você afunda. A instrução aqui é contra-intuitiva. Não lute. Observa. Quando surgir aquele velho roteiro mental, em vez de subir na onda, você faz o oposto, reconhece, nomeia, mas não alimenta. Olha, aí está de novo a velha narrativa. Eu já conheço você. Eu não preciso alimentar isso hoje. E então você escolhe conscientemente outro foco. Não como fuga desesperada, mas como quem troca de estação de rádio. Porque já entendeu que aquela música não te serve. É aqui que volta a disciplina dos 5 minutos finais antes de dormir. 5 minutos em que você assume total responsabilidade pelo que vai entregar ao seu duplo naquela noite. O exercício é simples. Deitado, olhos fechados. Você observa o que vem espontaneamente. Veio preocupação? Você vê. Você agradece a mente por tentar te proteger. E diz internamente: eu não aceito isso como o único futuro possível. Eu escolho outro desdobramento para a minha própria história. Em seguida, você convoca um cenário alternativo. Não um conto de fadas impossível, mas uma versão da situação em que as coisas se resolvem de forma surpreendentemente boa. Você não precisa saber como. Apenas sente o alívio. E então faz o pedido aberto. Afrouxa as consequências mais sombrias que eu mesmo fiquei alimentando. E trabalha nessa solução que eu ainda não sei desenhar. Me mostra os passos que eu tenho que dar quando eu acordar. Talvez você queira firmar um pacto silencioso agora. Guarda uma frase como quem guarda uma chave. Eu durmo consciente. Não para agradar ninguém, mas para marcar o momento em que você parou de entregar sua noite ao acaso e assumiu o leme do próprio descanso. Durante o dia, você age. À noite, você entrega as sementes e deixa que a vida teça caminhos que você ainda não sabe calcular. Agora, eu quero te deixar com um ritual de 7 dias. Um experimento simples, quase silencioso,
mas poderoso o suficiente para reorganizar a sua relação com o dinheiro por dentro. Não é sobre magia para fugir da vida. É sobre alinhar o seu campo interno para que você reconheça caminhos que antes estavam invisíveis. 7 noites, 7 entregas, 7 sementes. Durante os próximos 7 dias, faça exatamente isso. Nos 5 minutos antes de dormir, sem celular, sem notícias, sem discussões, sem abrir novas feridas. Apenas você, o escuro e um tipo de presença que não precisa provar nada. Deite, feche os olhos. Respire mais devagar do que você respirou o dia inteiro. E revise o dia por alguns instantes. Pergunte com honestidade: o que hoje eu não quero mais repetir? Pode ser um pensamento, pode ser um medo, pode ser um impulso, pode ser a velha sensação de estar atrasado na vida. Para isso, como quem olha um papel sobre a mesa. E decida com firmeza calma: isso não me serve mais. E então, sem drama, sem implorar, sem se humilhar diante do universo, você dá um comando ao seu duplo quântico. Um comando limpo, direto, como quem entrega uma tarefa a uma inteligência que trabalha melhor no silêncio. Diga internamente: apaga essas linhas e encontra a melhor solução possível para esta situação. Respire e sinta o corpo afrouxar um pouco. Porque o duplo não responde à frase bonita. Ele responde ao estado emocional por trás da frase. Então não diga como teatro. Diga como quem realmente está entregando. E agora vem a parte central do ritual. Nos mesmos 5 minutos antes de dormir, você vai repetir um mantra. Não para se convencer, mas para orientar. Repita 7 vezes, com presença, uma vez por respiração. Guie o duplo quântico no melhor caminho possível para a prosperidade financeira. Mais uma vez. Guie o duplo quântico no melhor caminho possível para a prosperidade financeira. E de novo. Guie o duplo quântico no melhor caminho possível para a prosperidade financeira. Até completar 7. Sem pressa. Sem ansiedade. Como quem coloca uma bússola na mão do próprio destino. E quando terminar, não corra para pensar no como. Apenas feche o ritual com uma frase curta. Mostra o próximo passo quando eu acordar. E durma. Agora, os 7 dias. No dia 1, você faz o ritual para cortar o ruído. Você não pede dinheiro. Você pede clareza. No dia 2, você faz o ritual para dissolver culpa. Culpa de descansar. Culpa de desejar mais. Culpa de ter medo. No dia 3, você faz o ritual para parar de alimentar o pior cenário. Hoje você não ensaia a tragédia na cama. No dia 4, você faz o ritual para reconectar com merecimento. Não merecimento por sofrimento. Merecimento por ser vivo. Por estar aqui. Por estar tentando. No dia 5, você faz o ritual para abrir caminhos práticos. O duplo trabalha no invisível. Mas você se compromete com o próximo passo visível. No dia 6, você faz o ritual para soltar o controle do como. Hoje você solta o volante por 1 segundo e deixa a vida mostrar a rota. No dia 7, você faz o ritual como selamento. Como um pacto. Como uma assinatura interna. E aqui está a regra que torna isso real. Acordar em cada um desses 7 dias. Anote 3 coisas. Um insight, uma coincidência e um passo possível. Pode ser pequeno, pode ser simples,
Pode ser só uma frase que ficou em você. Porque o duplo sussurra. Ele não grita. E muitas vezes, a prosperidade começa assim. Não como um milagre, mas como uma mudança de rota. Uma ligação que você decide fazer. Um contato que você lembra. Uma ideia que aparece do nada. Um não que você finalmente dá. Um sim que você para de adiar. No fim dos 7 dias, você não precisa provar nada para ninguém. Você só precisa observar o que ficou mais leve, o que ficou mais claro, o que começou a se mover. E se quiser continuar, você continua. Porque, no fundo, você não está tentando controlar o universo. Você está aprendendo a dormir sem envenenar o próprio amanhã. Você está aprendendo a plantar certo. Durante o dia você age. À noite, você guia. E deixa que a vida teça caminhos que a sua mente ansiosa jamais saberia calcular. Se essa reflexão te ajudou a ver algo com mais clareza, se inscreve no canal e deixa um like. Isso apoia muito esse trabalho e faz esse conteúdo chegar em mais gente.